E está na hora, o país quer ouvir as explicações do Ministro das Finanças sobre as duras medidas anunciadas e também aquelas que ainda estão por anunciar. José Gomes Ferreira, uma entrevista em direto aí no Ministério das Finanças. Boa noite, Clara. Vamos então para a conversa com o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Vítor Gaspar, e eu começo por lhe perguntar, muito diretamente, fez 3 conferências de imprensa, 3 anúncios de aumentos de impostos. Foi notável a capacidade de reação dos portugueses de aceitar, não houve grande contestação, mas essa capacidade pode estar a esgotar-se, não acha? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. De facto, a situação em que o país se encontra é uma situação grave e essa situação exige a tomada de medidas que são impopulares e que são difíceis. Mas tem contado com a compreensão das pessoas para aceitar essas medidas até agora? A compreensão das pessoas é notável, mas não é surpreendente. Porque não? Recorda-se, não é surpreendente, porque recorda-se que tivemos eleições a 5 de junho e nessas eleições os partidos que subscreveram o acordo com a Troika, que está na base do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, tiveram um apoio absolutamente esmagador do eleitorado, cerca de 80%, e os deputados que estão hoje na Assembleia da República são cerca de 85% oriundos dos partidos que subscreveram esse programa. Esse é o enquadramento político, mas o senhor aparece ao país anunciando sucessivos aumentos de impostos. As pessoas estariam à espera de um conjunto de medidas, mas depois que ficássemos por aí, já vamos em 3, provavelmente haverá mais. Não acha que isso pode provocar uma reação? O que é que as pessoas lhe dizem? Por exemplo, no café, na rua, a sua empregada doméstica, as pessoas com quem contacta no dia-a-dia, o que é que lhe dizem? As pessoas estão, evidentemente, estão preocupadas com a situação do país. A situação do país é o resultado de um processo muito longo que eu situo nos últimos 15 anos de acumulação do endividamento extraordinariamente elevado. Esse excesso de endividamento, esse excesso de despesa tem de ser resolvido e os portugueses têm completa consciência de que é crucial para o destino do país que o problema seja resolvido. Mas há limites. Existem sempre limites e é muito importante que o caminho a que é seguido no processo de ajustamento seja o resultado de uma escolha deliberada, uma escolha consciente por parte dos portugueses. E bem explicada, que é o que várias pessoas, várias vozes em Portugal já começam a dizer que não tem sido. É muito importante que seja bem explicado e é muito importante que o caminho resulte de um debate rico na sociedade portuguesa. Desse ponto de vista, a existência de uma diversidade de opiniões permite constituir uma convicção de que o caminho que é finalmente seguido e consensualizado é o melhor para o país. Mas chama diversidade de opiniões ao facto da doutora Manuela Ferreira Leite ter criticado severamente o aumento de impostos e os cortes de deduções, dizendo que tem pouco de justiça e nada de eficácia. O doutor Marcos Mendes a perguntar pelas explicações dos cortes. Do CDS, partidária do Governo, várias vozes, João Almeida a lembrar que não está no ADN dos democratas cristãos fazer aumentos de impostos, não sente a base de apoio político a desmoronar-se? Não, parece muito importante que exista, de facto, um debate diversificado e que o esforço e o empenhamento dos portugueses no processo de ajustamento seja o resultado de uma escolha deliberada e não o resultado de uma resignação com um destino inevitável. Não há destinos inevitáveis, nós temos o controle do nosso próprio destino e devemos convictamente fazer as nossas escolhas. Mas eu queria responder a alguns aspectos específicos da sua pergunta, se lhe parecer oportuno. Faça favor. Relativamente à questão das deduções, é muito importante reconhecer que esse aspecto não tem nenhuma característica de anúncio. Pelo contrário, essa medida já estava completamente especificada no programa de ajustamento negociado em abril e tornado público em maio. De facto, a supressão das deduções à coleta para os 2 escalões de IRS mais elevados
faz parte, é uma das medidas que está no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e, com alguns aspectos adicionais, está quantificada como tendo um impacto de 150 milhões de euros na receita fiscal. As pessoas já sabiam desse corte, mas entretanto apareceram todas as outras medidas que aflorámos aqui, portanto já é um conjunto bastante grande. Eu vou perguntar-lhe muito concretamente, antes de irmos às questões mais técnicas. Não sente que o seu lugar de Ministro das Finanças é uma frigideira e tem que saber controlar muito bem o lume para não se queimar? Eu estou inteiramente tranquilo. Repare que a razão por que foi necessário aumentar impostos neste calendário, começando desde logo pela sobretaxa extraordinária em sede de IRS e pela antecipação do aumento do IVA sobre a eletricidade e o gás natural, teve como resultado a necessidade de compensar um desvio detectado na execução orçamental de 2011. O Programa de Ajustamento Económico e Financeiro tem certos elementos que são absolutamente basilares e que, se não forem cumpridos, põem em causa o próprio programa. São eles a dimensão do envelope financeiro e os critérios quantitativos para o déficit e para a dívida. Se qualquer destes critérios quantitativos não for cumprido, está em causa a continuidade do próprio programa, dos desembolsos previstos de acordo com o calendário que está estabelecido e, portanto, o financiamento da própria economia portuguesa. Uma interrupção súbita nesse fluxo de financiamento criaria dificuldades às famílias e às empresas portuguesas que eu julgo que são totalmente impensáveis. Daí o conjunto de medidas que decidiu, eu percebo isso perfeitamente, mas poderia ir por outro caminho, a questão é essa. E pergunto-lhe muito concretamente, quando considera um salário de 3.000 euros, ou um rendimento de 3.000 euros de uma família, como rico, e eu pergunto-lhe isto porque é o que é tecnicamente considerado, para o corte das deduções, faço lembrar-lhe do que as pessoas estão a pensar em casa. 3.000 euros, se forem divididos por 500 euros por cada filho, se o casal tiver 2 filhos, 500 euros cada filho para pagar o colégio, mais 500 de prestação da casa e mais 500 de transporte e de uma prestação de um carro, sobram 1.000 para 4 pessoas viverem por mês, dá 250 euros a cada um. E isto não é ser rico, penso eu. A sua opinião é que é ser rico? Repare que, com o devido respeito, eu julgo que está a fazer uma confusão. A medida de que está a falar é precisamente a medida que eu já expliquei, está prevista no acordo que é do conhecimento público desde maio. Sim, essa medida não tem, mas essa medida não tem nem no programa. De ordenados desta essa ordem. Medida não tem nem no programa, nem na explicação que foi dada para a sua apresentação, qualquer relação com digamos, os agregados familiares serem ou não qualificados de ricos. Não há qualquer relação desse tipo. O que foi feito foi, na mesma conferência de imprensa, no documento de estratégia orçamental, está também referida uma taxa adicional de solidariedade que é, de facto, no caso do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, um adicional sobre o último escalão do IRS. Essa é a outra medida. Mas só essa, a taxa adicional de solidariedade, é que é justificada por efeitos de repartição do esforço de ajustamento, isto é, como tradução do princípio muito importante para este Governo da justiça social na austeridade. Isso é o que lá está escrito, mas o que eu lhe estou a perguntar é que, ao fazer-se assim, está a considerar que já são ricos, que já podem dispensar as deduções. É outra coisa. São certamente, repare, deixe-me repetir, a justificação para as deduções não tem qualquer relação com
digamos, a posição relativa das pessoas em termos de uma qualificação Sim, absoluta como ricos. Mas a percepção pública vai cair aí. E eu aproveito para lhe perguntar o seguinte. O que muita gente ficou a perguntar-se é porquê é que não existe o mesmo tratamento para rendimentos, e quando digo mesmo tratamento não me refiro a essa medida em concreto, refiro-me ao conjunto das várias medidas anunciadas. Porquê é que não houve o mesmo tratamento para rendimentos de dividendos de empresas, rendimentos de aplicações financeiras? Sabemos que aumentaram de 20% para 21% em taxa liberatória, mas poderiam ter aumentado para 26% e poderia ter havido também um adicional a pagar no Natal para haver a sensação das pessoas de justiça de que quem tem posses e quem tem esse tipo de ativos participasse também no esforço coletivo. E isso não aconteceu. Não seria melhor ter ido por aí? Repare, nós sempre escolhemos, no quadro da aplicação deste programa, usar o sistema fiscal português tal qual ele existe. Isto é, considerar como indicador de capacidade contributiva o rendimento como refletido no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Esta forma de proceder causa a menor perturbação possível sobre o funcionamento do nosso sistema fiscal. Não me parece que seja avisado procurar alterar fundamentalmente o sistema fiscal por razões que têm a ver com medidas de recurso que têm de ser tomadas sob pressão de tempo. Mas precisa de receita extraordinária rapidamente e de criar a justiça, a sensação de justiça de quem está a ser alvo dessas medidas. Exatamente. Por isso é que eu acho que poderia ter aberto essa exceção. Não, e exatamente por isso é que foi importante, no caso da sobretaxa extraordinária, assegurar que a progressividade da sobretaxa extraordinária reproduzia a progressividade do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e, no caso da taxa adicional de solidariedade, garantir que o esforço adicional de solidariedade, que pode ser, de resto, utilizado para acudir a situações de emergência social, recai sobre o escalão mais elevado dos rendimentos. Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro disse este domingo o seguinte, e eu espero estar a reproduzir bem: as receitas fiscais necessárias até 2015 já estão previstas, não serão necessários mais aumentos de impostos. Depois fez a exceção de que já poderemos falar a seguir por causa da conjuntura internacional. Pergunto-lhe, não acha esta declaração imprudente porque, e vou ser concreto, no documento de estratégia orçamental estão lá, na minha modesta opinião, mais 3 aumentos de impostos. Está lá uma quantificação de aumento das receitas do IVA em 2012 e 2013 de mais 1.200 milhões de euros. Está lá um aumento de impostos especiais de consumo, presumo tabaco, bebidas e outros. Estão aumentos de taxas de IMI, posse das casas, fim de isenções e reavaliação de imóveis, que vão levar também a, salvo erro, 300 e tal milhões de euros. Acho que quando forem percebidos pela opinião pública este conjunto de medidas, o Primeiro-Ministro terá passado por ter faltado à verdade, não acha? Não, de maneira nenhuma. O que está em causa nas afirmações do Primeiro-Ministro é a referência a medidas que não estão previstas no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Desde maio deste ano, que os portugueses sabem qual é o calendário de aumentos de impostos que está previsto no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e todos os exemplos que deu estão de facto previstos no programa. E acha que os portugueses têm essa consciência que estavam previstos? Julgo que não podem deixar de ter, porque todos estes aspectos foram amplamente debatidos no domínio público e todos estes documentos estão disponíveis publicamente desde maio deste ano. Considero-me um português privilegiado no acesso à informação e tenho dúvidas, muitas dúvidas. Vou dizer-lhe porquê. Este aumento da receita do IVA é apresentado neste documento como uma alteração por classes de produtos que em princípio passarão de uma taxa mais baixa para outra mais alta. E sempre ouvi falar desta medida como uma compensação para uma eventual descida de taxa social única. E agora aparece aqui especificada uma receita de 1.200 milhões de euros. No mesmo documento está escrito que taxa social única, já lá vamos, tenham calma, meus senhores, isto é para estudar com calma. Vai haver, de facto, uma passagem de categorias de produtos por categorias que vai agravar muito o preço de vários produtos. Pergunto-lhe muito concretamente. E dou-lhe exemplos. Falou-se de margarinas, de produtos agroalimentares. Na altura em que esta ideia foi apresentada, vai acontecer isso.
vão passar entre taxas e ficar mais caros. Os exemplos que escolheu parecem maus exemplos. Então, as pessoas lá em casa querem saber de alguns exemplos bons. Diga, por favor. Deixe-me continuar a responder à sua pergunta. Sim, faz favor, desculpe. A distinção que fez entre aumentos de impostos ou outras medidas necessárias para compensar a redução da taxa social única e aumentos de receitas por razões de consolidação orçamental está desde o princípio no programa. Como está no programa um aspecto absolutamente fundamental, que é que o orçamento orçamental será feito 2/3 pelo lado da despesa e 1/3 pelo lado da receita. Já lá vamos e gostaria muito de ouvir sobre isso, mas no lado da receita ainda explique-me então o que está aqui contido. A medida de que está a falar não está desenhada em detalhe, portanto, relativamente a essa questão, não há nada a comentar, para além, enfim, da caracterização geral que já deu. Posso só perguntar-lhe, mas nesta altura, tendo já feito a projeção para 2012 e 2013, sabendo que vai captar mais 1.200 milhões de euros de receitas, mais para além do que estava previsto, não me pode dizer que categorias de bens é que podem estar lá incluídos? Não, não posso e não quero, porque isso seria adiantar uma questão que será considerada em conjunto, nomeadamente com as necessidades de receita que eventualmente sejam criadas pela decisão final sobre a taxa social única. Portanto, uma discussão desse tipo seria prematura. Parece-me, no entanto... Então tenho que lhe perguntar, se decidir não baixar a taxa social única, esta receita aqui está prevista na mesma e vai acontecer na mesma e vai haver produtos a passar por tabelas de taxas a subir. Haverá aumentos de... Está previsto no programa, desde maio deste ano, que haverá aumentos de receitas por essa razão e esses documentos estão totalmente no domínio público desde maio de 2011. Parece-me absolutamente fundamental falarmos na despesa. Sim, e parece-me que seria incompreensível aqui e agora que não falássemos na despesa, porque de facto o programa é e sempre foi baseado em ajustamento do lado da despesa. Um ponto que eu gostaria de frisar muito concretamente é que o orçamento para 2011, que está em vigor, previa um ajustamento muito forte do equilíbrio orçamental em Portugal, da ordem dos 5,7% do PIB. Desses, 3,7% concentravam-se do lado da despesa. Esta proporção foi uma proporção que está no orçamento de 2011 por insistência do maior partido da oposição de então, o PSD, que é, neste momento, o maior partido do governo. E em 2012 e 2013 a proporção vai repetir-se e será respeitada, é isso? A proporção no programa é 2/3, 1/3, mas se me der mais um segundo, eu gostaria de esclarecer que, de facto, o corte, a redução da despesa em 2011 está a ocorrer. A execução orçamental em 2011 está a ser o mais rigorosa possível para aproximar os resultados orçamentais dos objetivos do orçamento de 2011. Esse esforço, o esforço necessário para a execução orçamental, é um esforço continuado, é um esforço diário. É muito diferente anunciar cortes de despesa e executar cortes de despesa. Anunciar cortes de despesa é razoavelmente fácil, garantir que eles ocorrem na prática e que, de facto... Como nós sabemos que isso é difícil, até porque as contas finais dos departamentos que não dão a conhecer o que estão a fazer, depois são diferentes. Exatamente. E, em grande parte, a necessidade de aumento de impostos neste calendário decorreu de problemas de execução orçamental na área das remunerações certas e permanentes, na área da aquisição de bens e serviços
e nas áreas do comportamento de outras receitas correntes e receitas de capital. E, portanto, vai cumprir o objetivo do déficit deste ano com esse conjunto que, repito, obedece ao princípio Repare que é mais de importante... receita e 2/3 de cortes na despesa. Deixe-me acabar o raciocínio anterior. Seja breve. Com certeza. Repare que neste caso, a questão de que estamos a falar é muito premente. Como se sabe, em agosto nós tivemos o exame regular pela Troika. Sim. E, nesse exame regular, a verificação dos critérios quantitativos do déficit e da dívida faz parte da avaliação. Imagine que nós teríamos as nossas reuniões com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, sem saber como iríamos fechar as necessidades adicionais de financiamento que tinham sido verificadas. Nesse caso, teríamos lançado uma enorme incerteza sobre a nossa capacidade de executar o programa e, em limite, poderíamos ter posto em causa a continuidade do financiamento da economia portuguesa. Um risco desses nós não poderíamos tolerar. Exatamente o que diz. Gostaria de ir já a seguir falar mais do lado da despesa e dos cortes que aí vêm. Antes disso, tenho que lhe perguntar o seguinte. Falou sobre percentagens de PIB e as pessoas lá em casa se calhar percebem melhor o seguinte exemplo. No que está previsto neste documento de que estamos a falar para 2012-2013, espero não falhar os números, mas grosso modo estão previstos aumentos de receita de 3.400, 3.500 milhões de euros. A Troika, as três entidades que nos estão a ajudar, exigiam-nos 2.400, 2.500. Está lá mais 1.000 milhões de euros. No lado da despesa, dos cortes de despesa, previa-se cerca de 6.300, 6.400 milhões de euros. O senhor pôs lá 8.400 milhões de euros, mais, salvo erro, 50 e tal por cento, 60%. Pergunto-lhe, porquê é que está a acelerar o passo em relação à Troika? Essa pergunta é uma pergunta que me parece ótima. Se me é que permite... eu tenho a minha suspeita sobre o que é, mas gostava de ouvir. Diga. Essa pergunta é uma pergunta que, de facto, ouço muitas vezes. Porquê é que está a ir para além da Troika? Porquê é que querem ir para além da Troika? Parece-me uma pergunta central. Sim. E há duas razões. Uma tem que ver com o facto de que as medidas que estão previstas no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro não têm necessariamente em execução o efeito previsto. Em alguns casos, têm um efeito menor. Por outro lado, as circunstâncias em que está são a jogar executadas... pelo seguro. Não é uma questão de jogar pelo seguro. É simplesmente uma questão de assegurar os objetivos quantitativos. Novamente, deixe-me especificar este ponto porque me parece crucial. Certo. Há uma hierarquia entre os vários elementos do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Os aspectos prioritários são os critérios quantitativos de desempenho, que, simplificando, têm a ver com o déficit e a dívida. É necessário tomar medidas que estão para além do que estava previsto na Troika para assegurar que os objetivos prioritários do próprio programa são cumpridos. E agora, posso eu apresentar a minha interpretação? Por favor. Acho que o senhor está a acelerar o passo para ganhar margem de manobra para daqui a poucos meses chegar ao pé da Troika com o Primeiro-Ministro e dizer: meus senhores, o dinheiro que está previsto, 78 mil milhões de euros, não chega, nós vamos ter que precisar de mais e queremos renegociar o programa. E para isso temos aqui trabalho feito, é a nossa contrapartida, por assim dizer, façam um favor, sentem-se connosco. É isso que tem na ideia? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, por duas razões fundamentais. A primeira é porque me parece que seria inaceitável pedir sacrifícios aos portugueses e às portuguesas por razões de prudência. A razão por que nós precisamos de todo este esforço é para resolver um problema de desequilíbrio fundamental no país e para proteger o país das consequências
muito negativas que estariam associadas ao não cumprimento do programa e à descontinuidade da nossa capacidade de financiamento. Eu percebo isso, mas o que está em causa é chegarmos a 2013 e o senhor poder ir aos mercados e pedir dinheiro a 4 ou 5% e não a 3 ou 14%, que é onde está. E por isso, daí é que eu concluo, afinal está a acelerar o passo, porque vai precisar de mais dinheiro para estar mais tempo fora dos mercados. Não, para isso temos... Não tinha um julgamento de intenção política malévola, não era isso? Não, claro que não. Claro que não. Mas, para responder a essa questão, precisamos de, previamente, perceber porque é que o programa de ajustamento económico e financeiro irá funcionar. E fiquei com meia resposta à sua pergunta pendente. Dê outra meia, mas brevemente, por favor. Prefiro, se me dá licença, enquadrar então porque é que o programa é um programa credível. É um programa credível porque é baseado em 3 elementos fundamentais: consolidação orçamental, redução do endividamento e uma agenda de transformação estrutural que mudará de forma absolutamente fundamental a economia e a sociedade portuguesa e será uma verdadeira transformação histórica que porá o país numa trajetória, num caminho para a prosperidade, o crescimento, a criação de emprego. E colocará Portugal como uma economia competitiva na Europa e no mundo. Este aspecto, a agenda de transformação estrutural, é onde está a resposta à sua questão anterior. Os primeiros elementos, os primeiros dois elementos... O desfazamento temporal pode existir e não conseguir estar nos mercados a tempo de mostrar o resultado desse trabalho. Sabe perfeitamente o que eu estou a dizer, não é? Mas vai ter aqui de ter um bocadinho de paciência, se me permite. 31 de dezembro de 2013 ou 1 de janeiro, depende do ponto de vista... Mas deixe-me completar... É já aí. Os 2 primeiros elementos de que falei, consolidação orçamental e redução do endividamento, têm evidentemente um impacto contracionista sobre a economia. Pelo que é crucial numa estratégia bem-sucedida ter um elemento dessa estratégia que promova o crescimento, que permita o dinamismo da nossa economia. Esse elemento é a agenda de transformação estrutural. Sim, que tem as privatizações, tem um conjunto de outras medidas. Tem as privatizações, tem a concorrência, tem... Não queria ir já a esse ponto sem pedir que me explique muito concretamente. Falámos aqui de números muito concretos, de cortes de despesa de 8.400 milhões de euros, 8.500. No caso da saúde, salvo erro, 1.300 em 2 anos ou 1.350. É muito dinheiro a ser cortado. Consegue garantir que os cuidados de saúde se mantenham na mesma ou seria melhor ser frontal com os portugueses e dizer-lhes já, meus senhores, queixam-se muito, mas têm um sistema de saúde que é dos melhores do mundo e ele vai deixar de ser assim porque não há dinheiro para o aguentar. Não era melhor ser franco com os portugueses e dizer-lhes isso? Repare que há 2 aspectos que são muito importantes. O primeiro é que o Estado Social é, de facto, uma aquisição fundamental das últimas décadas em Portugal. Portugal tem um Estado Social que assegura uma série de serviços que são fundamentais na forma de vida dos portugueses. Portanto, a resposta vai manter esses cuidados de saúde. Assegurar a sustentabilidade desse Estado Social implica assegurar a viabilidade financeira do Estado como um todo. E, portanto, só é possível sustentar esses serviços se a estratégia financeira for bem sucedida. A melhor maneira de proteger o Estado Social é garantir a solidez das finanças públicas. Não me respondeu diretamente. Vai manter esses cuidados de saúde? O objetivo desta agenda de reforma estrutural do setor público é gerir o setor público de forma a que seja possível conseguir padrões de eficiência e eficácia superiores que permitam a manutenção da qualidade dos serviços públicos ao mesmo tempo que diminuem a despesa que se exerce para o fornecer. Tem lá um bom ministro, mas também duvido que ele tenha neste momento a possibilidade de dizer aos portugueses que vão ter que ter menos cuidados de saúde do que tinham até agora, porque isso seria muito complicado politicamente. Enfim, é uma pequena provocação minha para lhe perguntar em relação à segurança social e aos cortes nos subsídios e à elegibilidade nos subsídios. Há um palavrão que tem a ver com, que é técnico, tem a ver com a condição de recurso, que é as pessoas provarem que precisam. Vai alterar esses critérios, não é?
a alteração desses critérios está prevista no programa e, portanto, não é também surpresa para ninguém. O senhor diz sempre que não é surpresa e as pessoas vão descobrindo a pouco e pouco. Eu agora pergunto, eu fiquei muito surpreendido quanto ainda no governo anterior, foi alterada a legislação e foi dito, não, a partir de agora, quem tem mais de 100 mil euros numa conta bancária já não pode receber ajuda. E eu fiquei a pensar naquilo, mas espera aí, mas quem tem 99 mil euros pode receber ajuda ainda. Vai alterar isso ou não? É que para mim é um bocado ofensivo ver pessoas com 99 mil euros a poderem receber ajuda e outros que precisam de facto não a receberem, porque não há dinheiro. Esse tipo de questão coloca-se sempre com qualquer limite. Qualquer limite inferior ou superior... Por isso é que lhe faço a pergunta, vai baixar o limite? Não tenho nenhuma resposta específica a dar-lhe neste instante. Mas teria vontade de o fazer? De todo que não. Tenho, no entanto, imensa vontade de responder à sua questão sobre 2013. Sim. Que é a questão de saber se nós temos ou não condições para ter acesso aos mercados em 2013. E a resposta é sim. Teremos condições de ter acesso normal ao mercado em 2013, porque 2012 é um verdadeiro ano de viragem no programa. Em 2012, nós teremos, pela primeira vez desde há muitos anos, um excedente primário e em 2013 teremos o máximo da nossa dívida pública e da nossa dívida externa, sendo que a dívida pública e a dívida externa começarão a declinar desse momento para a frente. Será o fim da emergência nacional de que fala o Dr. Pedro Passos Coelho? O que quer dizer, basicamente, que estaremos em condições de ter ultrapassado a fase de emergência financeira. 2012 será o princípio do fim da emergência financeira. O processo de ajustamento será muito mais longo do que isso, mas as condições de normalização da economia estarão asseguradas, a economia estará a crescer, a taxa de desemprego, a partir de 2013, a taxa de desemprego estará a diminuir gradualmente e em 2015, de acordo com o cenário do programa, teremos corrigido os desequilíbrios macroeconómicos que caracterizaram a economia portuguesa nos últimos 15 anos e teremos condições sólidas para basear um crescimento sustentável. Estaremos com 0,5% de déficit. Estaremos com um déficit orçamental de 0,5%, que é exatamente aquilo que é previsto na lei do enquadramento orçamental para o momento em que a economia se encontra... E o Sr. Ministro estará aqui no mesmo local a saborear essa vitória? Parece-me que esse seu desejo é um desejo simpático. Eu fiz uma pergunta. Eu encarei como um desejo e... Não posso pronunciar-me, mas fiz a pergunta... Agradeço que encarei como um voto simpático. Repare, eu não faço futurologia. 2015 estaremos no final da legislatura. Este governo é um governo de legislatura. Será, portanto, normal que eu aqui esteja nessa altura. Percebi a resposta. Bom, vamos a coisas concretas como na área da educação. Vai haver cortes, haverá professores que não têm colocação, haverá milhares que deixarão de ser professores porque o país não precisa, literalmente é o que eu depreendo do enquadramento que está por trás de toda esta estratégia. Pergunto-lhe, há uma empresa que se chama Parque Escolar que vai ser objeto de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. Tem mais de 900 milhões de euros de passivo, de dívida, e tem um programa ambicioso de 3.200 milhões de euros de investimento. Chegou àquela situação, essa empresa chegou àquela situação dos 900 milhões de euros por má gestão, incúria, megalomania, ou para haver uma inspeção de finanças suspeita-se que seja mais grave e que haja comportamentos que configurem corrupção? Não, a decisão de fazer uma inspeção pela Inspeção-Geral de Finanças é um exercício de auditoria que visa incentivar práticas de boa gestão na administração pública. Mas aquele modelo é insustentável. O modelo, em geral, de investimentos que tem sido seguido na administração pública portuguesa nos últimos anos é certamente insustentável. Relativamente à Parque Escolar, eu não quereria pronunciar-me sem ter tido o benefício de olhar para o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Sim, mas que está em marcha a inspeção. A inspeção está em marcha. Privatizações obedecem a um princípio geral de redinamização da economia,
reganhar da competitividade, levar a que as empresas operem em mercado aberto, desejavelmente baixem preços. O Dr. Marcos Mendes diz que relançar a economia com privatizações é uma política de laboratório. Por outras palavras, digo eu, jornalista, pode ser fazer de aprendiz de feiticeiro e as coisas voltarem ao contrário e não haver esse reganhar da competitividade de que está à espera. Eu não ouvi essas afirmações. Escusa de ver, porque foi isto que ele disse, portanto acho que estou a reproduzir fielmente. Muito bem, está com certeza. O que é que eu parece-me que a política de privatizações deste Governo é uma política emblemática da agenda de transformação estrutural. Porquê é que é uma medida emblemática da agenda de transformação estrutural? É porque sinaliza, como de resto, ter acabado com as golden shares e ter acabado, mais em geral, com qualquer papel especial do Estado enquanto acionista na vida das empresas, sinalizam uma limitação do papel do Estado na economia, que é muito importante no quadro da agenda de transformação estrutural. Mas é muito mais do que isso. É também um sinal de abertura à concorrência de setores importantes da economia portuguesa, é um sinal de abertura à entrada do capital estrangeiro, crucial para a diversificação dos meios de financiamento da nossa economia. Nos setores que foram liberalizados, os operadores encostaram os preços todos acima e ficaram a viver à conta de preços muito mais elevados que nos outros países. Mas isso acontece certamente em casos em que a abertura do mercado não é efetiva e, consequentemente, temos o que, do ponto de vista do grande mercado único europeu, seria um nicho de mercado. De facto, a agenda de privatizações tem este efeito não só direto por via do impacto sobre o encaixe financeiro do Estado, mas tem também este aspecto adicional de sinalizar um grande grau de abertura, a que eu chamei... E depois tem o efeito de nos pôr a pagar aos verdadeiros donos dessas empresas que estarão fora do país e aumentar o diferencial entre o produto interno bruto e o rendimento nacional, que está a ser cada vez maior. Reconhece isso? Isto é, pôr os portugueses a trabalhar para pagar aos estrangeiros. É o preço a pagar pela intervenção no nosso país. Repare que nós estamos numa situação em que temos um grande grau de endividamento externo e, portanto, estamos já a servir a dívida externa. Esse aspecto de pagar rendimentos ao estrangeiro para assegurar o serviço da dívida já existe. De resto, eu gosto de chamar ao nosso desafio de ajustamento, gosto de lhe chamar uma guerra contra a tirania da dívida. Esse aspecto da guerra contra a tirania da dívida é um aspecto muito importante. Dê-me só um segundo. Eu peço-lhe que seja muito breve. Mas o processo de privatizações é um dos meios de substituir dívida por outras formas de participação de aforradores não residentes na economia portuguesa. É simples de perceber. Eles entram com o capital nas empresas e dinamizam os negócios. Exatamente. E isso tem efeitos secundários muito positivos sobre o desempenho da economia portuguesa. Não vamos ter tempo de os desenvolver, infelizmente. Pergunto-lhe, em relação à região autónoma da Madeira, o próprio Presidente da região autónoma reconheceu em carta ao Governo que a situação é grave e está a perder o acesso ao refinanciamento da dívida. Pergunta muito objetiva, vai deixá-lo à sua sorte e vai recomendar-lhe que vá negociar diretamente com a Troika, como fez a República, ou vai ajudá-lo? Não há qualquer espécie de possibilidade da região autónoma da Madeira negociar diretamente com a Troika. É como quem diz, com a sua ajuda, estabelecer um plano conjunto. A região autónoma da Madeira não é um Estado. E, portanto, essa possibilidade é completamente impossível do ponto de vista institucional. Formal, mas no sentido de terem que... É uma questão absolutamente fundamental, é uma questão constitucional, é uma questão que tem a ver com a natureza política e jurídica da região. O que existe é, como disse, um pedido do Presidente da Região Autónoma da Madeira, em carta dirigida ao Primeiro-Ministro, sendo que se desencadeia um processo que começa basicamente agora, começa já, em que a primeira fase é um levantamento exaustivo da situação orçamental, financeira e económica da região autónoma. Está a dizer-me que o Governo vai fazer uma mega auditoria às finanças da Madeira e mostrar aos portugueses o que se passa?
esse exercício será conduzido com toda a transparência. Antes das eleições? Esse processo está a ser desencadeado já e, portanto, tem um calendário que é compatível com resultados antes das eleições. Em qualquer caso, o ponto crucial aqui é que o calendário desta operação, o calendário da cooperação entre a República Portuguesa e a Região Autónoma da Madeira não é de maneira nenhuma condicionado pelo calendário político. É independente do calendário político. Após esta auditoria, chamemos-lhe assim, que fará o ponto da situação em termos de informação sobre a situação económica, orçamental e financeira, serão desenvolvidos trabalhos técnicos que permitirão ao Governo da Região Autónoma da Madeira desenhar o seu programa de ajustamento estrutural que, evidentemente, será executado com a responsabilidade total da Região Autónoma da Madeira. Foi bem claro na resposta. Pergunto-lhe, para terminarmos, a banca precisará de aumentar o capital. Não haverá dinheiro. Admite entrar no capital dos bancos, e estou a generalizar para dizer, admite renacionalizar os bancos, levando o Estado a entrar no capital? Repare, essa questão é uma questão que coloca de forma prematura. Claramente, os bancos portugueses têm até agora tido um desempenho muito satisfatório nos vários testes de esforço que têm sido submetidos e tiveram um desempenho bastante positivo no quadro das circunstâncias difíceis em que operam. Agora vem o teste da verdade, mas peço-lhe que seja muito breve na resposta. Admite a entrada do Estado mesmo? O segundo ponto é que os bancos têm usado diversas formas de reforçar os seus capitais próprios e têm-no conseguido através de várias maneiras de reordenar o seu balanço. Sendo que, no caso de ser necessário capital adicional, a solução preferida em Portugal e na Europa é a entrada de capital através da utilização de mecanismos de mercado. A intervenção mesmo pública que seja com estrangeiros apenas a comprarem os bancos portugueses? O capital estrangeiro é bem-vindo na economia portuguesa e não em particular no setor bancário, mas também no setor bancário, uma vez que, como já lhe disse, permite a diversificação das fontes de financiamento da economia portuguesa e, portanto, permite substituir dívida por outros ativos. É desejável, mas já percebi que não descarta a hipótese de o Estado entrar no capital dos bancos. No caso de não ser possível a um banco recapitalizar-se através do acesso ao mercado, existem mecanismos supletivos que são bem conhecidos, que podem ser utilizados. Sr. Ministro, eu por mim ficava aqui muito mais tempo, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por esta entrevista, eu. Que esperemos que tenha sido esclarecedora, Clara. Ficamos para já então com essa entrevista. Não sei se os portugueses estão ou não surpreendidos com algumas das ideias aqui deixadas pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Ele que várias vezes nesta entrevista disse que, enfim, determinadas matérias não eram surpresa para ninguém. Passemos